Trabalho da força elétrica, que fica na página 73 à página 80. O trabalho no estudo da física corresponde a uma grandeza escalar que denota a relação que existe entre a força e o deslocamento. Sendo assim, é possível concluir que há trabalho a partir do momento em que uma força é aplicada em um determinado corpo, provocando assim o seu deslocamento. Portanto, quando a força não provoca o deslocamento desse corpo, não há trabalho. Agora iremos estudar o trabalho que ocorre quando uma força elétrica desloca uma carga qualquer, de um ponto para o outro. Devemos lembrar que trabalho é igual a uma força versus uma distância, mas não uma distância qualquer, mas sim a distância na qual foi aplicada essa força. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade que representa o trabalho é o Joule, simbolizado pela letra J. Os tipos de trabalho são trabalho nulo, quando é igual a zero, trabalho resistente. Nesse caso, a força e o deslocamento contam com os sentidos contrários. Trabalho potente ou motor, a força e o deslocamento se encontram no mesmo sentido. Além disso, o trabalho corresponde a um número real. Tal número pode ser positivo ou negativo. Caso a força atue no sentido do deslocamento, o trabalho será considerado positivo, ou seja, há uma quantidade de energia que está sendo aplicada no corpo. Por outro lado, uma força que atue no sentido contrário ao deslocamento tem a capacidade de retirar a energia do corpo. É importante salientar também que existem duas condições para que uma força consiga realizar trabalho. São elas: haver deslocamento e deve agir uma força na direção do deslocamento. O estudo do trabalho em física também abrange noções de força elétrica e de força conservativa. Sendo assim, é possível concluir que força elétrica é igual a força conservativa. Isso ocorre porque o trabalho feito tem a capacidade de ficar armazenado como energia. Trabalho da força elétrica, ele depende do ponto inicial e final, sem necessariamente depender da trajetória. Agora eu vou falar das características do trabalho da força elétrica em campos uniformes. Um campo elétrico é considerado uniforme em um determinado local do espaço caso ele apresente as mesmas características em todos os pontos que ele possui. Sendo assim, as suas linhas de campo elétricas serão paralelas. Um campo elétrico uniforme pode ser originado por duas placas metálicas paralelas. Em tais placas pode ser estabelecida uma diferença de potencial. Além disso, uma carga elétrica que é posta em algum ponto aleatório do campo uniforme. Experimente uma força elétrica que possui a mesma intensidade e também o mesmo sentido. Um exemplo que pode ilustrar tal conceito é a de dois condutores que são planos, próximos e paralelos. Caso ambos forem carregados em cargas de valor igual absoluto, porém dotadas de sinais contrários, o campo elétrico que se irá se formar entre os dois será de caráter uniforme. A equação que é utilizada com o intuito de efetuar o cálculo de intensidade do vetor do campo elétrico é o seguinte: F é igual a E vezes Q, onde E é o vetor do campo elétrico, F é a força elétrica e Q é a carga de prova. Além disso, no campo elétrico uniforme, as linhas de força são paralelas em distâncias iguais. As linhas de forças possuem as seguintes características: são originárias de cargas positivas e vão parar em cargas negativas. Elas são tangenciadas pelo campo elétrico. Nunca ocorre o cruzamento entre duas linhas de força. O campo elétrico conta com uma intensidade que é proporcional à intensidade de linhas de força. Agora o trabalho como grandeza física. Quando existe uma troca em determinado sistema físico, é possível afirmar que um trabalho foi realizado. A transferência de energia existe a partir do momento em que uma força F atua sobre um objeto, tendo a capacidade de deslocar o mesmo por uma distância d, ao longo de uma linha onde existe uma projeção que seja diferente de zero da respectiva força, o trabalho. Nesse caso, corresponde à medida de quantidade de energia que foi gasta durante esse processo.
Para representar essa afirmação de maneira matemática, temos a seguinte equação. T é igual a F vezes D versus cosseno. Então, as variáveis da equação citadas acima são: T corresponde ao trabalho realizado pela força, F corresponde à força aliada e D corresponde ao deslocamento. O cosseno corresponde ao cosseno do ângulo existente entre a direção da força aplicada e o deslocamento que é efetuado. Agora eu vou falar sobre uma curiosidade. Em cidade grande, sempre contemplamos animais fora de seus habitats naturais inseridos em áreas urbanas. Isso acontece pois eles estão se adaptando ao novo meio ambiente criado pelo homem. A todo momento percebemos que pássaros apoiados em fios de alta tensão nunca recebem choque, apesar de estarem no fio. Contudo, qualquer pessoa sabe que se colocar sua própria mão no fio tem o risco de levar um grande choque e até morrer, não é mesmo? Por que levamos esse choque e os pássaros acabam não levando? Para que o pássaro leve choque é necessário que passe corrente elétrica em seu corpo, devido à diferença de potencial elétrico entre suas patas. Porém, como a distância entre as patas do animal é muito pequena, os pontos de contato no fio são muito próximos entre si, de tal forma que a diferença de potencial entre elas é desprezível, consequentemente não permitindo passagem de corrente elétrica pelo corpo do pássaro. Por outro lado, se um ser humano tocar os extremos de um fio com ambas as mãos, essas diferenças de potencial não é mais desprezível, pois a distância entre os pontos de contato no fio são suficientemente grandes para que possa existir uma diferença de potencial elétrico e, consequentemente, passagem de corrente elétrica pelo corpo do homem. Agora, voltando, a unidade que geralmente é utilizada para calcular o trabalho, como já foi falado, é o Joule, que também é usado como intuito de medir a energia térmica, que é o calor. O Joule recebe esse nome em homenagem ao cientista britânico James Prescott Joule. Teoricamente falando, é possível aferir que Joule compreende a quantidade de energia equivalente à aplicação de uma força de 1 newton em um determinado percurso de 1 metro. Vale salientar que, em termos de unidade elétrica, um joule corresponde a 1 coulomb, que é a unidade de carga elétrica utilizada pelo sistema internacional. Além disso, há também outras unidades que podem ser definidas em termos de joule, tais como watts, hora e o quilowatts, hora. Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima!